Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que recebemos, um trecho de Emoções à Luz da Fé. A ideia é a gente explorar um pouco como essa fonte vê a conexão entre as nossas emoções, sabe? Uhum. E a vida cristã. E logo de cara o texto levanta uma questão importante, né? Por que é relevante discutir emoções no contexto da fé? Sugere que mesmo pessoas assim muito espirituais podem sim enfrentar desequilíbrios emocionais. Fé e complexidade humana andam juntas, parece. E dão aquele exemplo forte, né? De João 11:35. Jesus chorou. A visão ali não é de fraqueza, mas de compaixão profunda, de amor. Ok, vamos desempacotar isso. Exatamente. E o texto até traz um conceito que ele chama de inteligência emocional cristã. A ideia central assim não é negar ou sufocar o que a gente sente, sabe? Mas é desenvolver uma capacidade de olhar para a emoção, reconhecer, entender de onde vem e aí responder com o que a fonte chama de sabedoria espiritual. Buscar um equilíbrio, né, entre o coração e a mente, mas com a orientação da fé do Espírito Santo. Interessante essa ideia de sabedoria espiritual aplicada à emoção. Sim, e é fascinante aqui, porque ele faz um contraste, né? A psicologia fala muito de autoconsciência, autocontrole, empatia, que são super importantes, claro. Mas a perspectiva bíblica que a fonte traz adiciona outras camadas. Fala do domínio próprio, por exemplo, como um fruto do espírito, algo cultivado espiritualmente, entende? Ah, sim, de Gálatas, né? Isso, Gálatas 5. E também menciona guardar o coração, de Provérbios 4:23. Interpretado como proteger ativamente nosso centro emocional, nossas vontades, e ainda a transformação da mente, de Romanos 12:2. Sugere renovar mesmo os padrões de pensamento. É uma visão que tenta integrar o emocional e o espiritual de forma bem profunda. E na prática, como que essa maturidade emocional, vamos dizer, impacta o dia a dia da pessoa de fé, segundo o material? Aqui é onde fica realmente interessante. Pois é, a fonte argumenta que impacta diretamente a relação com Deus, as decisões, os relacionamentos, tudo. Apresenta até um contraste, sabe? Pessoas que o texto descreve como feridas emocionalmente, talvez se afastem mais de Deus, ajam por impulso, guardem mágoas. Faz sentido. Tanto para tomar decisões, conseguiria perdoar de uma forma mais sábia, talvez, exerceria liderança com mais empatia, teria uma fé mais resiliente diante das dificuldades. Entendi. Mas voltando ao exemplo de Jesus chorando, como que o texto conecta isso com a ideia de domínio emocional? Não parece um pouco contraditório? Chorar e dominar a emoção? É uma ótima pergunta. A perspectiva do material é que sentir intensamente como Jesus sentiu tristeza ali não significa ser escravo da emoção. O argumento é que ele vivenciava as emoções de forma plena, humana, mas ele não era refém delas, sabe? Ele as direcionava. Elas estavam a serviço de um propósito maior, do reino. As emoções faziam parte da humanidade dele, mas não o governavam sem controle. Ele estava no comando. Então, o que tudo isso significa? Qual a mensagem principal que a gente tira dessa análise do texto? Olha, o convite central parece ir além de só entender as emoções na cabeça. A sugestão é um processo de santificá-las. Santificar as emoções? Como assim? No sentido de alinhar o nosso sentir, o nosso reagir emocional com os princípios da fé. Integrar as emoções nesse caminho de crescimento espiritual mesmo. E como que a fonte sugere fazer isso na prática? Tem alguma dica? Sim, enfatiza que é uma jornada espiritual e prática, não só teórica. Sugere, por exemplo, uma reflexão pessoal, orar, sabe? Tentar identificar com honestidade quais emoções talvez estejam me afastando de Deus ou atrapalhando meus relacionamentos. Reconhecer isso seria um primeiro passo, um passo para o que o texto chama de libertação emocional. Buscar não ser dominado por aqueles padrões negativos que às vezes a gente carrega. Interessante essa ideia de libertação emocional pela fé. Pois é, e isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Que vem do próprio material. Se as emoções podem ser santificadas, alinhadas a um propósito maior, como que emoções que a gente geralmente vê como negativas, tipo, sei lá, raiva, ou a própria tristeza profunda, como a de Jesus, como que elas poderiam ser compreendidas ou talvez até canalizadas dentro dessa estrutura de fé?
a serviço de algo construtivo. Fica aí uma reflexão, né? Sobre a complexidade dessa nossa vida emocional e espiritual juntas.